Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Boa tarde, estamos de volta. A doutora Ana Rita Barros é hoje a nossa interlocutora, é formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Muito boa tarde. Muito boa tarde, dona Marta. No início, uma referência aos dados que apontam para um crescimento moderado da economia neste ano de 2019. Exatamente, foram reveladas as previsões económicas de inverno para 2019. Menos importantes porque menos aprofundadas do que as de outono e primavera, mas que revelam que a atividade económica baixou no segundo semestre de 2018 e que essa situação vai continuar-se a refletir em 2019, sendo as previsões para este ano de 1,9% de crescimento na média da União Europeia e valores ainda mais baixos na zona euro, o que de facto não é agradável. É preocupante mesmo. Começa a ser preocupante o abrandamento da economia, que até o nosso Ministro da Economia referiu, agora muito recentemente, porque também atinge Portugal, e atinge Portugal porque Portugal é essencialmente um país exportador e dessa exportação depende do crescimento da economia, não chega ao consumo interno, e de maneira que o Ministro referiu exatamente isso, o fraco dinamismo das nossas exportações tem influenciado e vai influenciar este ano. E não se antevê também para 2020 uma recuperação tão rápida quanto desejaríamos o crescimento económico a nível dos países europeus e, consequentemente, Portugal. De acentuar que também acontece com Estados-membros que são considerados cruciais para a economia europeia. Sim, que é o caso da Alemanha. A Alemanha, também a Itália, dos países europeus, mas que também pertencem ao G7, portanto, países mais desenvolvidos. O que é importante, além disso, os Países Baixos, que têm um setor de investigação muito proeminente e que também acompanham os outros 12 Estados-membros nesta baixa de crescimento. Enfim, teremos que verificar a situação, ver se as previsões de primavera nos dão outro alento, mas como indicadores que se refletem neste abrandamento, a União Europeia refere o abrandamento também da economia mundial, as perturbações nas produções dos Estados-membros, que é o caso da indústria automóvel, que são uma indústria com grande implicação a nível da economia europeia, as tensões sociais. Também. Recordemos estes casos em França recentemente, as incertezas em matéria orçamental e tudo isto mina a confiança dos consumidores e dos mercados nos Estados-membros, o que se reflete na diminuição que já também se verificou dos preços no último trimestre de 2018 e da estabilidade de alguns preços da energia, que também é importante no sector de desenvolvimento e da economia é que esse sector pertence. Conflitos comerciais como os Estados Unidos, China, também acabam por influenciar? Também têm alguma influência e portanto, a economia europeia tem-se refletido a virar-se para a Ásia. Ainda para outros mercados? Sim, Singapura, asiáticos, por exemplo. Sim. Esta semana assinou um acordo comercial com Singapura, onde estão sediadas cerca de 10 mil empresas europeias e onde o acordo reflete a extensão de taxas aduaneiras em transações com a União Europeia, para ver se nós exportamos para esses mercados, porque, claro, Singapura é um mercado nitidamente financeiro e precisa de outros produtos que a Europa tem e que pode ser aí uma alavancagem a esta situação económica. Portanto, todos os mercados são bem vistos e esse também. Vamos passar a um outro tema que tem a ver com a intervenção do primeiro-ministro italiano no Parlamento Europeu, onde teve um discurso imprevisível. Pouco habitual dentro dos padrões que têm sido os discursos dos dirigentes europeus, porque já não é o primeiro, o nosso primeiro-ministro também esteve lá no final do ano passado, relativamente ao futuro da Europa. São convidados do Parlamento Europeu e Giuseppe Conte não teve, enfim... meias palavras. Sim, podemos dizer isso. No seu discurso expressou claramente o seu distanciamento relativamente às instituições europeias.
classificando mesmo as instituições europeias como elites que se têm vindo a afastar dos cidadãos. É uma acusação forte, digamos assim. E defendeu reformas relativamente à austeridade. Não podemos esquecer pontos importantes. O momento económico na Itália. Na Itália, a situação relativamente ao Pacto de Estabilidade e Crescimento, que não foi sancionada pelas instituições europeias no final do ano passado, aquilo que muitos analistas consideram para não criar clivagens relativamente às eleições europeias que aí se aproximam, mas a Itália tem ali problema. Já tem um governo que nós sabemos, e além disso tem a questão das migrações e esta posição relativamente à crise na Venezuela também é sintomática quanto à posição europeia no todo, europeu, principalmente dos países fundadores da União Europeia, como é o caso de Itália. A Itália defende Nicolás Maduro, tem uma posição... Ou pelo menos não está do lado do autoproclamado presidente, como tem estado alguns Estados europeus. Portanto, nem aí a Europa consegue ter uma posição única e coesa. Conte fez jus àquilo que nos tem habituado, mostrou-se claramente que estava afastado de várias questões de Bruxelas. Temos também recentemente a posição da Itália quanto à situação francesa, o apoio do seu Ministro dos Negócios Estrangeiros, claro, aos coletes amarelos, o que fez o presidente francês chamar a Paris o embaixador da França em Roma, o que já não acontecia desde os anos 60, é problemático. Uma certa conflitualidade entre os dois Estados-membros. Que não é habitual, porque há um pacto entre os Estados-membros europeus de não interferência relativamente aos assuntos internos de cada um, que não aconteceu desta vez. E o primeiro-ministro Conte realçou a questão da solidariedade na questão migratória, onde a Itália é um país de primeira linha na entrada de migrantes, e reforçou a posição italiana sobre aquilo que tem sido, em sua opinião, a política europeia, a primazia da economia sobre a política. Uma clara alusão aos tempos de austeridade e às questões de austeridade e ao Pacto de Estabilidade e Crescimento também. Foi aprovado, entretanto, um mecanismo europeu para controlar o investimento estrangeiro. Que mecanismo é este? O Parlamento aprovou a criação de um mecanismo para controlar o investimento estrangeiro em sectores estratégicos de vários Estados-membros. Mas o que é que os levou a isto? O que levou é nitidamente uma situação de segurança. E evitar que capitais estrangeiros venham dominar setores estratégicos, aquilo que já se dizia muito, não podemos referir aqui para como a energia, por exemplo. A energia é um deles, as infraestruturas também. A defesa é outro sector fundamental. O armazenamento de dados e estas questões todas informáticas que temos vindo a assistir, e um outro sector que o Parlamento adendou àqueles que nós acabámos de referir e que a Comissão já dizia, que é a comunicação social. Portanto, os investimentos na comunicação social serem controlados pelos próprios Estados-membros ou pelos Estados-membros de per si ou no todo europeu. Esta votação do Parlamento foi massiva, conhecendo às vezes as divergências das famílias políticas. Houve concordância, então. 49 votos contra, o que é pouco relativamente ao todo, e foi aprovada recentemente, esta semana, e deverá ser submetida à apreciação do Conselho no próximo mês de março. Recentemente tínhamos assistido também, digamos, a um veto da Comissão quanto à fusão de dois grandes europeus, já a nível europeu, da Siemens e de Alstom, no sector ferroviário, também é um sector importante dos transportes da União Europeia. Temos que pensar, se houver uma situação de crise interna, os sectores vitais, como os transportes, têm que estar na mão dos europeus, porque senão arriscamos a outras coisas, não é? De maneira que este mecanismo pretende que os Estados-membros facultem à Comissão dados concretos das operações de transação, desde que esteja desde que o investimento seja de um país terceiro num Estado-membro europeu, tendo de facultar dados desde montantes, estrutura societária da empresa e os participantes no capital, o que é importante. Portanto, possibilita à Comissão
pronunciar-se previamente quanto a investimentos que ameaçam a segurança do Estado-membro e não só, ou põem em causa projetos de interesse comum europeu, como é o caso dos transportes ou da defesa. E votar? Há essa possibilidade? Os Estados-membros têm primazia nessa matéria, mas digamos que a opinião da Comissão vai prevalecer, pelo menos naqueles mais avisados. Outra questão é a criação, ou a possível criação, talvez seja melhor assim, de uma autoridade europeia do trabalho. Portanto, mereceu a concordância prévia da Comissão, do Parlamento e do Conselho. Quanto à criação desta autoridade, uma autoridade nova, que tem como objetivo fomentar a mobilidade laboral justa, combatendo a fraude e os abusos sociais. Terá uma dupla função: colaborar com as autoridades nacionais no combate a este abuso e, por outro lado, facilitar a mobilidade dos cidadãos. Relembremos que os últimos dados indicam que 17 milhões de cidadãos vivem ou trabalham no Estado-membro, o dobro do que existia há uma década, e, portanto, a nova autoridade terá competências alargadas em matéria de cooperação, mobilidade laboral, destacamento de trabalhadores, evitando aqueles contratos de horas zero e, portanto, o trabalho à comissão, e coordenação de um sector importante que é a segurança social. Portanto, a legislação também abrange os transportes, novamente, e principalmente os transportes rodoviários, onde cerca de 2 milhões de trabalhadores europeus diariamente circulam nos Estados-membros, quer no transporte de passageiros, quer no transporte de mercadorias. Essa nova autoridade passará também a supervisionar a rede Euros, que é a rede dos contratos de trabalho europeus, como forma de também combater o trabalho não declarado, que ainda existe e muito na União Europeia. A criação desta Autoridade Europeia do Trabalho depende ainda de uma votação no Parlamento Europeu? E antes disso, da aprovação pelos representantes dos Estados-membros e depois da votação final no Parlamento Europeu. Portanto, um assunto que terá, com certeza, outros desenvolvimentos. Uma questão ainda que tem a ver com uma iniciativa que partiu de cidadãos europeus. A provar que é possível fazê-lo e que chega às mais altas instâncias. Exatamente. E que as aceitam e analisam. Neste caso, esta iniciativa tem a ver com a vaporização. Sim. O substituto do cigarro, suponho. Exatamente. Solicitamos um regulamento sobre vaporização mais inteligente. É o nome da iniciativa, foi arrestada, portanto foi aceito para análise pela Comissão, e é uma solicitação de cidadãos para que a Comissão emane legislação sobre produtos de vaporização de tabaco e de produtos farmacêuticos, que muitas vezes são produzidos e comercializados sob formas não muito seguras e são consumidos por cidadãos. Sim, e muitas vezes assumidas pelos cidadãos como seguras. Sim, como substitutos. Sim, como alternativa a outros produtos que julgam mais nocivos. Exatamente, com certeza, não sei quem são, ou não sabemos quem são os subscritores. Serão talvez pais preocupados com a situação dos jovens. Estas iniciativas estão contempladas no Tratado de Lisboa, são uma realidade a partir de 2012, quando foram regulamentadas, e possibilitam aos cidadãos a sua participação na agenda política europeia, apresentando propostas sobre uma determinada matéria específica que depois há de ser legislada pela Comissão Europeia, sob a forma de diretiva, que poderá ser o que vai acontecer a esta iniciativa. Nesta fase, depois do registro, os proponentes têm um ano para recolher 1 milhão de assinaturas em 7 Estados-membros, um quarto dos Estados-membros da União. Após essa recolha, a Comissão tem 3 meses para analisar e produzir a legislação específica sobre esta matéria. Doutora Ana Rita Barros, uma curiosidade no final que tem a ver com a estatística relativa aos casamentos na União Europeia, é isso? É isso, por 1000 habitantes. Foram divulgadas ontem, num dia significativo. Sim, o Dia dos Namorados, não é? O de São Valentim. Portanto, o Eurostat, o Gabinete de Estatística, divulgou um rácio do número de casamentos por 1000 habitantes, onde Portugal se situa entre os Estados-membros com o nível mais baixo de casamentos, 3,3 por 1000. Que é curioso, não é? Para um Estado que é conservador, talvez, católico. Sim, enfim, mas é a mudança os social tempos mudaram, que temos assistido, onde outras formas de união têm
uma força jurídica muito equivalente àquela que tinham os casamentos antigamente, de maneira que pode ser uma das justificações para esta situação. Portugal está ao nível do Luxemburgo, portanto, nesse aspecto estamos bem. Pena não estarmos noutros, não é? Noutros aspectos, é verdade. Relativamente aos valores mais elevados, também vamos referir, encontram-se na Lituânia e na Roménia, seguidos por Chipre e Letónia. A finalizar a nossa conversa, a frase que a doutora Ana Rita Barros traz sempre para que possamos refletir. Uma frase de um europeu, mas que tem 100 anos e que julgamos que está perfeitamente atual, um filósofo e também historiador, Oswald Spengler, alemão, e que em 1918 dizia: um poder pode roubar outro poder, mas nunca os princípios. Oswald Spengler. Ficamos por aqui. Muito obrigada, doutora Ana Rita. Obrigada.